Vamos receber agora Elisângela dos Santos Araújo, agricultora familiar, secretária agrária nacional do PT, pré-candidata a deputada federal pelo PT da Bahia. Seja muito bem-vinda ao Giro das 11. Uma honra te receber, querida Elisângela Araújo. Você nos ouve bem? Boa tarde, é um prazer. Eu não sei como é que está aí o som, porque eu estou num lugar, estou em viagens, e aí acaba que. Obrigada aí pelo espaço, por estar aqui com vocês, aqui no 247. Estamos aqui à disposição. Elisângela, queria começar, a gente estava falando sobre justamente alimentos, sobre falta de alimento na mesa do povo. Você acompanha, é dirigente dos trabalhadores rurais, entende e acompanha muito essa situação. Como é que você avalia esse quadro atual do Brasil diante de um governo, como disse aqui a Ana Georgina, que não tem esse compromisso, não tem essa vontade política? O que está faltando para a gente ajustar isso e garantir comida na mesa do povo, hein? Bem, eu, além de ser militante, né, do movimento sindical, do movimento social, de partido, também secretária agrária nacional do PT, sou uma agricultora familiar da Bahia, do interior da Bahia, do território do Sisal, né, do sertão baiano, e a gente tem uma trajetória de luta, uma jornada de luta em defesa da agricultura familiar, em defesa das populações do campo, das águas, das florestas. E a agricultura familiar no Brasil, né, tem uma história de reconhecimento e de alguns programas e políticas públicas muito recente. Ainda é invisível, ainda não é um setor estratégico de investimento no sentido de reconhecimento como um setor importante para a produção de alimentos, para a garantia da soberania e da segurança alimentar, mesmo que os últimos censos agropecuário, né, do Brasil de 2006, agora de 2017, demonstrou que o setor tem realmente essa capacidade de produzir alimento, produz mais de 70% dos alimentos consumidos pela população. Foi um setor importante quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU durante o governo Dilma, durante o governo Lula, pelo o conjunto de políticas e programas investidos no setor, desenvolvido no sentido de fortalecer a produção, a questão do crédito, da assistência técnica e dos programas de comercialização institucional que fortaleceram, de fato, o segmento e garantiram essa perspectiva. E agora a gente está diante, né, de uma situação bem difícil, né, com muito mais fragilidade, e é um setor que, desde 2016, quando aconteceu o golpe, né, com a presidenta Dilma, foi um dos mais impactados, porque até o ministério que, de fato, elaborava as políticas, executava, fazia todo esse processo na sociedade, ele foi extinto. Então, se a gente já não tinha sido um setor estratégico de investimentos econômico, social, para a questão de garantir essa produtividade, esse potencial produtivo, é um setor que vem sendo, desde 2016, muito impactado por a falta de políticas de investimento. Por isso que a gente está na situação que a gente está hoje. Então, e aí o governo Bolsonaro, ele nega a nossa existência. É um negacionismo muito forte, porque a gente passou todo esse período de pandemia, ainda estamos numa situação pandêmica, né? Porque a cada momento a gente tem os altos e baixos, mas graças à vacina, ao esforço, né, a ciência e tudo mais, e a luta política né, de governadores e de liderança política que fez a gente hoje ter acesso à vacina, mas a gente ainda está numa situação de muito impacto com relação à questão da pandemia. E esse setor não teve nenhum investimento por parte do governo federal. A gente construiu um projeto de lei, o PL, que a CIS Carvalho 1, a CIS Carvalho 2, com a pauta dos movimentos sociais, com a participação de vários parlamentares, né? A gente conseguiu que essa lei fosse aprovada no Congresso Nacional, no Senado. O governo federal vetou, a gente conseguiu mobilizar, foi derrubado o veto, mas não foi sancionada, as políticas não acontecem, de fato, para impulsionar nem as ações emergenciais para que o setor tivesse condição. Por isso que a gente está nesse quadro
que estamos hoje. E o que deve ser feito, enfrentado, é, de fato, a construção, né, e a elaboração das políticas públicas. A gente precisa, no Brasil, de fato, retomar o processo do debate, do acesso, da política de acesso à terra, da questão do território, né, de todos os aspectos com relação à questão da assistência técnica. A Embrapa precisa estar a serviço à pesquisa, às tecnologias apropriadas, à condição de produzir, né, as políticas de abastecimento. O Brasil é um país que não tem, né, uma política de abastecimento, de regulamentação de preço, enfim. Nós temos um conjunto de políticas que precisam urgentemente ser executada no país, ter governo que garanta e reconheça a importância desse setor que produz, né, que tem produzido o alimento e o alimento saudável, acima de tudo, conservando, preservando, respeitando aí a nossa biodiversidade e nas nossas riquezas naturais. Elisângela Araújo, aqui no Giro das 11, estamos ao vivo aqui. Deixa eu trazer comentários do nosso público. Totonho Lula está dizendo, com certeza essa foi uma estratégia premeditada pelo governo do Pestilento. Obrigado aqui pelo comentário. Helena Lima, querida Daiane, também sou noveleira, adoro vocês. Aqui, Ritinha Bifano, em contrapartida com esses benefícios, o leite dobrou de preço. O leite é uma coisa impressionante, né? Eu que tomo leite, que gosto de tomar leite, e que deixava para comprar umas caixinhas assim, sempre no preço mais barato, agora eu parei. Agora estou tomando café, né? Que também está caro. Elisângela, eu fico pensando naquela propaganda que a Rede Globo adora mostrar, que é o agro é pop, né? Eles podiam fazer agricultura familiar, melhor ainda, né? Os setores bolsonaristas falam tanto em família, 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 mas na hora da agricultura familiar, que é bom, nada. Eu queria saber de você, e inclusive é o setor que realmente alimenta a população brasileira, né? Eu queria saber o seguinte: esses agrotóxicos que foram chegando aí também numa espécie de farra dos agrotóxicos, a Anvisa acabou aprovando mais de 200 novos agrotóxicos para o Brasil. Em que nível impacta isso para o agricultor familiar que não usa, até onde eu sei, agrotóxicos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a agricultura familiar, né, camponesa, a produção desse segmento na sociedade hoje tem produtos importantes que faz parte da nossa alimentação diária, né? A produção de aves é 50% produzida pela agricultura familiar. O leite, que eu também gosto muito do café com leite, adoro leite. O leite nós produzimos, né, em torno aí de 40% do leite hoje no Brasil. A produção de mandioca, que é um produto que tem um conjunto de derivados e que está na mesa, nós produzimos quase 100%, 70% e 87% dessa produção. Nós produzimos, a agricultura familiar produz em torno de 40% da produção de suínos, 30% da produção de carne bovina. Então, assim, essa agricultura familiar, ela tem, de fato, aí arroz, 30% da produção de arroz no Brasil. Então, é um segmento que tem demonstrado que tem potencial. E, realmente, o nosso modo de vida e o manejo dos produtos, de lidar com a produção, tem demonstrado que é um setor, e é reconhecido também pela ONU, que é um setor que é capaz de realmente continuar produzir o alimento diversificado, a comida de verdade, conservando e preservando a nossa biodiversidade. A produção agroecológica, e é isso que a gente começou a avançar durante o governo Lula, o governo Dilma, né, de criar um programa específico, investimento para uma transição agroecológica, mas hoje a gente tem condição não é de falar de transição, mas é produzir o produto com base agroecológica. E aí, a agricultura familiar tem demonstrado tudo isso. Enquanto que essa produção de alimentos com veneno, que o Brasil é campeão, né, na produção de alimentos com veneno, está trazendo sérios impactos para a vida, não é só para nós agricultores
e agricultores familiares que produzem o alimento, para a vida da população. A população brasileira está doente. O tanto de número de casos de câncer, de hipertensão, doenças cardíacas, enfim, diabetes, uma série tudo é impacto de uma má alimentação e de uma alimentação com veneno. E essa questão, né, da situação do poder aquisitivo das pessoas cada vez mais, né, se perdendo, quando não tem desemprego, quando, como Ana Georgina estava falando aí, dessa questão do desemprego, da falta de condição das pessoas ter acesso, né, comprar o alimento, ter o acesso ao alimento, garantir a sua segurança alimentar. Ele não produz, mas ele precisa se alimentar, e aí esses impactos aí compram um alimento de má qualidade, um alimento que tem agrotóxicos, de semente transgênica, enfim, e tudo isso vai impactando a vida das pessoas. O que a gente quer é investimento para o setor, para que a gente possa produzir alimento para toda a população brasileira, para todas as pessoas, né? Comer a alimentação brasileira, porque o alimento saudável é saúde na vida. Então, mesmo que se constrói inúmeros hospitais, tenha médico em todos os cantos, mas se a gente não mudar esse quadro, se a gente não tiver um alimento produzido sem veneno, um alimento agroecológico, um alimento orgânico, uma comida de verdade, a gente vai continuar tendo milhares e milhares de pessoas doentes em todos os setores, todos os segmentos da sociedade brasileira. Elisângela, você é pré-candidata, como a gente está aqui, federal pelo PT aí da Bahia. A gente sempre destaca aqui a importância, né, de ter lideranças dos diversos espectros do povo, justamente para garantir que os seus direitos sejam garantidos. Eu queria que você falasse um pouco da importância e por que você decidiu sair candidata, e qual a importância de candidaturas como a tua para este momento que o país está vivendo, com esse quadro de insegurança alimentar, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, o nosso planeta pede socorro. A gente precisa entender que cuidar da terra, cuidar do alimento, da vida, né, cuidar de tudo isso é defender a vida. E a política é feita de projetos e de representatividades, né, de segmentos da sociedade. E a nossa candidatura foi construída coletivamente a partir da necessidade da defesa da pauta da classe trabalhadora, do campo e da cidade, e com um componente maior de defesa, que é com relação à questão nossa das mulheres, né, do campo e da cidade, principalmente nós mulheres do campo, que somos responsáveis em 80% por cuidar das propriedades, do beneficiamento dos alimentos. E porque a gente precisa defender a soberania. E a nossa candidatura, ela tem é construída dentro desse contexto, com a participação das lideranças do movimento social, do movimento sindical, né, dos movimentos que realmente defendem a luta em defesa das populações do campo, das águas e das florestas. E a gente precisa urgentemente ter essa representatividade na política, essa defesa desse setor que é tão importante para a vida da população, é tão importante para o nosso planeta. A ONU já decretou em 2018 que a gente precisava ter um decênio, uma década de investimento e de cuidados para a agricultura familiar no Brasil e no mundo, para a agricultura campesina, porque essa agricultura vai ser responsável e capaz desse modelo de produzir o alimento, esse modo de vida é que vai salvar o planeta, é que vai, né, trazer, de fato, uma condição de viver bem, com dignidade, com saúde. E eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou, eu tenho muito orgulho desde a minha adolescência, minha infância, estar nos movimentos sociais em defesa desse segmento, em defesa da classe trabalhadora. Então, a nossa candidatura, o nosso projeto, como a gente costuma falar, dizer, organizar, é justamente para a gente ter essa representação no Congresso Nacional, para a gente fazer a ponte entre o governo do Estado e o governo federal, no sentido de mais investimento, de defender a importância do setor, do segmento e da pauta da classe trabalhadora. Olha a importância dessa candidatura, pré-candidatura para o Estado da Bahia, para o agricultor familiar e para quem preza a democracia. Eu que agradeço essa oportunidade, porque eu sou assim, fã de vocês aí do 247, e acompanho tudo, leio sempre todas as matérias, né, do site e aqui na TV 247. É uma oportunidade para mim maravilhosa, estou à disposição.